Ora então, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Como se dizia antigamente, conforme o sítio, o local, a hora, a latitude, onde nos estão a acompanhar. Bem-vindos a mais uma emissão do Carrega Benfica. Está quase, está quase, está quase. Ah, uma emissão que se antevê engraçada, curiosa. Vamos ter, por certo, em direto a combinação daqueles dois amiguinhos que estão ali para se encontrarem no próximo sábado, para irem, quem sabe, almoçar e jantar, para irem juntos depois, quem sabe, para o Marquês de Pombal, agarradinhos, abraçadinhos um ao outro para celebrar o 38. Antes de tudo isto, óbvio e naturalmente, peço-vos que subscrevam o canal, que o partilhem, que cliquem no sininho, que cliquem no gosto, que é por baixo do vídeo aquele. É só pimba, clicarem no gosto, porque quanto mais clicarem no gosto, mais depois, quando se abre o YouTube, o nosso programa, o nosso podcast aparece mais acima e assim propiciando a que haja mais cliques e mais visualizações e que o nosso podcast, como já nos apelidaram, dos velhos dos marretes da podcastosfera benfiquista. Como habitualmente temos o Bruno Costa Carvalho, comentador oficial dos comentários de José Brão das Neves, e temos também José Brão das Neves, a voz oficial dos comentários de Bruno Costa Carvalho. Como a semana passada comecei por Bruno Costa Carvalho, esta semana vou, e porque a democracia é bonita e eu gosto, esta semana vou continuar a começar pelo Bruno Costa Carvalho, porque ele continua-se a queixar que eu dou mais atenção ao Zé Brão das Neves, coisas, por certo, que a idade não será de todo alheia. Meu caro Bruno Costa Carvalho, eu tinha as mãozinhas logo para cima porque vi que a tua câmara ficou mirrada. Ó, Oh, ó, oh, oh, eu oh, sou oh, o oh. Udini. Ó. Meu caro Bruno, meu caro Zé, bem-vindos. Um, Aquilo ontem eu comecei a ver a coisa mal parada, mas depois lá se equilibrou, não é? 2-2 em Alvalade e o título aqui mais perto, não é? Sim, boa tarde a ti, José Carlos, e boa tarde ao José Manuel das Neves e cumprimentar todos os que nos estiverem a ver. Enfim, a verdade é que acabamos por ficar com um 2-2, com mais uns minutinhos, até estou convencido que teríamos ganho o jogo, mas nada apaga aquela primeira parte, pá, terrível que nós fizemos. Eu estou convencido que o jogo mostrou que o Benfica podia e devia ter ganho em Alvalade. O Sporting não é equipa para o Benfica e estava a ver que íamos perder o jogo, porque nós fizemos uma primeira parte terrível, mas depois corrigimos completamente na segunda parte e pronto, fizemos uma excelente segunda parte onde podíamos de facto ter ganho o jogo. Não ganhamos porque podemos 42 golos de avanço ao Sporting. Aliás, eu quero notar que não estou assim muito bem disposto com o que aconteceu. Sei que neste momento estamos a um ponto de basta empatar com Santa Clara para sermos campeões, e é evidente que nem passa pela cabeça empatar com Santa Clara, portanto temos que ganhar Santa Clara sim ou sim. Mas a verdade é que nos jogos mais importantes, digamos assim, naqueles que os nossos adversários direitos, nós com o Porto ganhamos no Dragão e perdemos na Luz, ficamos com igualdade de golos e, portanto, não conseguimos superiorizar ao Porto. Com o Braga perdemos lá por 3 e ganhamos por 1 na Luz. Fizemos os mesmos pontos entre com o Braga que eles connosco, mas temos um Gol Alvaraz pior. Com o Sporting empatamos 2 vezes, portanto,
também não conseguimos superiorizar-nos ao Sporting, o que me parece bastante atípico do Benfica não conseguir ser melhor que ninguém entre os três adversários mais importantes. Mas pronto, o que interessa na verdade é ganhar o campeonato. Isso já não estava em grande discussão, porque mesmo que o Benfica tivesse perdido ontem o jogo, bastava ganhar ao Santa Clara para sermos campeões. Portanto, mal era se nós não ganhámos ao Santa Clara. Se não ganhámos ao Santa Clara, não merecíamos ser campeões, não é? Portanto, mas vamos ganhar ao Santa Clara. Portanto, para a semana não tenho qualquer dúvida que o programa que estaremos a fazer será como campeões, mas não gostei da primeira parte. Houve ali um conjunto de equívocos que me pareceram graves. Melhorou muito na segunda parte. Acho que acabamos a segunda parte com o triângulo do meio campo que eu acho que neste momento é o melhor. Portanto, mas só acabamos o jogo assim e não o iniciamos assim, que é com o João Neves, com o Florentino e o Osnes, que começou mais uma vez a defesa de direito, quando o Bá já estava disponível. Enfim, o Mousa voltou a mostrar que já devia jogar há muito tempo, mas eu, quer dizer, não quero estar aqui o Jabrandas deve ter mais jeito que eu e vai com certeza falar um bocadinho costumo falar e eu gosto de o ouvir. Eu gosto menos de fazer as análises, mas vejo o jogo e acho que ontem foi um dia relativamente mau para nós, porque eu gostaria que o Benfica tivesse sido campeão em Alvalade. É evidente que foi um dia pior para o Sporting, né, que ficou fora definitivamente das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Ficou no quarto lugar, que é o lugar que, vamos dizer, merecia. Portanto, é o lugar natural do Sporting neste momento, é o quarto lugar, porque o Braga é melhor que o Sporting. E acho que para o ano o Braga ainda vai ser melhor que o Sporting mais uma vez, ainda de uma forma mais acentuada. Por isso, eu passo aqui ao José Brandas Neves, que eu já estou aqui, já me alonguei, mas isto são as minhas primeiras impressões relativamente ao jogo de ontem. Eu não sei por que motivo é que te peço para seres o primeiro a falar, porque pronto, mas enfim, eu acho que tu, de facto cada um deve. É o princípio de Peter. Tu estás, de facto, o teu papel é mesmo comentares os comentários do Zé Barão das Neves. Pronto, eu gosto desta. Mas porquê? Não disse coisas interessantes, não foram suficientes? Parecia que estavas num programa de televisão. Não, mas não tenhas problema, porque o velhinho aí já está preparado a saltar, a mostrar as garras amareladas pelo tempo para te defender. Não, acho que estás enganado. Quer dizer, eu não entro nas análises. Perfeitamente enganado. Perfeitamente enganado. Antes, pelo contrário, eu não vou defender absolutamente ninguém. Vou só falar sobre os meus pontos de vista. O meu Bruninho é lindo. E eu começo para te dizer, boa tarde. Ou boa noite, ou bom dia, a gente nunca sabe quando é que boa nos tarde, vê. Costa Carvalho. E sejam bem-vindos todas as pessoas que nos quiserem ver e ouvir. É um prazer. Eu devo dizer que eu gostava, por um lado, que o Benfica ontem tivesse sido campeão, mas por outro lado, não. Não gosto muito de fazer festas em salões alheios. E assim fica melhor. Nós ontem, em vez de termos um salão de festas, eles ficaram no quarto. Portanto, ficámos pelo quarto, que é o lugar do Sporting, é o quarto, não só para não fazer festas, e é o quarto lugar, que é o lugar deles. E eu gostava de começar já por dizer esta nota. Primeiro. Segundo, o Benfica na primeira parte não existiu. Praticamente o Benfica não existiu. Não se viu Benfica na primeira parte. Viu-se muito Benfica na defesa, ainda bem que aquele guarda-redes que algumas pessoas não gostam esteve presente em algumas situações, porque realmente salvou-nos ali 2 ou 3 intervenções. Não acabámos em primeira parte com 3 ou 4-0, mas foi um jogo que na primeira parte a equipa do Benfica não existiu. Não existiu Rafa, não existiu Gonçalo Ramos, não existiu Chiquinho. E os jogadores que entraram exatamente para estas posições, o Musa, o Gonçalo Guedes e o Florentino, fizeram a diferença. E, portanto, sabemos que o treinador é um homem teimoso, é um alemão,
e vai insistir nos mesmos jogadores porque acha que eles merecem, desde o início da época, esse protagonismo, mas parece-me que estes jogadores estão perfeitamente, aliás, como o João, estão perfeitamente exaustos e precisam urgentemente de férias, porque nós temos que ver que o Benfica tem uma época que começa muito antes dos outros, portanto, começa a época antes dos outros, não teve algumas situações que eu, por uma questão de coerência futebolística, não quero aqui frisar, foi algumas ajudas que outras equipas tiveram. Mas sobre o jogo de ontem, ainda se me permites, retirei aqui 3 ou 4 notas que gostava de partilhar com quem nos está. A primeira nota é a questão que toda a gente dizia que o senhor que estava a arbitrar o jogo era o melhor árbitro atualmente em Portugal. Não concordo. Bastou estar atento ao jogo e ver o posicionamento do árbitro. Julgo que o árbitro estava, em termos físicos, com um déficit muito grande porque refugiou-se muito no meio campo. Passou o jogo todo no meio campo, não assinalando faltas que eram da linha lateral e que podia ter sido ajudado pelos seus auxiliares e não foi, porque a maior parte das faltas reclamadas por uma ou por outra equipa foram exatamente junto às linhas laterais e ele não foi auxiliado pelos os que se chamava de antes fiscais de linha e agora chamam-se árbitros auxiliares. Recordo só aqui, que me parece importante nestas análises recordar, um contra-ataque do Benfica que é cortado com uma falta do Coates sobre o Gonçalo e que nem sequer viu o cartão amarelo, porque se tivesse visto cartão amarelo não tinha acabado o jogo. Depois, lances que me também chamaram a atenção, aquele lance do Musa já na segunda parte, aos 68 minutos, que vai sozinho para a área e de pé esquerdo, por pouco, não faz gol. Uma bola cruzada, sim. Sim, uma bola cruzada, por pouco não faz gol. Eu, aliás, fiquei com a sensação, depois não consegui ver que o guarda-redes tocou também. De que o guarda-redes tinha desviado a bola, não sei. Nem achei, mas não foi canto. Mas não foi canto. Mas isso aí é o que é, porque sim. O VAR aí não pode intervir. Não, mas também pareceu que o guarda-redes... Agora, o que era ao mesmo tempo, frisar a primeira parte lastimosa do Benfica, é uma segunda parte que me pareceu, deu ânimo. O João Neves errou mais passos do que aquilo que é costume, mas fez um bom jogo. De qualquer maneira, o melhor jogador do Benfica foi, sem dúvida, quem marcou o primeiro gol do Benfica, o Arsenal. Mais uma vez encheu o campo de futebol, ao lado direito, ao meio, à esquerda, à direita, está em todo o lado. E é um jogador realmente impressionante. E só para vermos como é que o Benfica domina a segunda parte, em contraponto em relação àquilo que foi a primeira, o Sporting vai a primeira vez à baliza na segunda parte aos 76 minutos. Portanto, o Sporting só vai à baliza do Benfica a primeira vez aos 76 minutos. Finalmente, e porque temos aqui falado também já algumas vezes de questões pouco éticas no futebol, e eu friso isto porque eu sou um adepto da ética no futebol, se calhar sou, como diz ali o José Carlos Soares, o velhinho, sou o velhinho que continua a lutar por estas coisas. Frisar mais desculpar, não sou eu que digo, é o teu cartão de cidadão. É a tua data de nascimento é que diz. 4 de julho de 1956, sócio do Benfica, 1835. 1385, perdão. Já se troca todo, estás a perceber, Bruno? Mas queria só dizer o seguinte, mais uma vez, os atores do futebol não podem ser as pessoas que tendem a incendiar bancadas. O Sporting tem lá um jogador que por acaso até foi formado na Academia do Benfica, que se chama Nuno Santos, que mais uma vez primou por uma atitude de provocação para os sócios do Benfica, já tem feito isso noutros estádios. Os sócios do Benfica foram brindados com beijinhos, noutros estádios têm sido com gestos mais abaixo e, portanto, mais uma vez eu lastimo que um ator de futebol, um jogador de futebol, principalmente do Sporting, do Benfica ou do Porto, tenham este tipo de atitudes que em nada dignificam quem pratica o futebol. Esta é a primeira intervenção, ficamos por aqui. Ora, muito bem, agora se me é permitido, e por certo será permitido que eu o faça, acho que o Benfica teve uma boa entrada ali nos primeiros 3,
5 minutos a pressionar alto. Contudo, o erro de casting de colocar o Ausners à direita, na primeira parte o Ausners foi uma figura menor, porque de facto provou-se que o Ausners é um defesa de direito sofrível e só o foi devido àquilo que o Zé Brão das Neves disse, e com toda a propriedade, porque temos um treinador que é muito teimoso. O meio-campo estava sem peso, algumas percas de bola, precisamente. O João Neves perdeu porque lhe estava a faltar ali apoio, é normal. E o meio-campo do Sporting é um meio-campo também que marca bem em cima, que não dá espaço, e isso obviamente complicou um pouco a ação do João na primeira parte. O Rafa, o Gonçalo Ramos e o João Mário na primeira parte estavam ali a complicar, e eu logo quando comecei a ver ali a partir dos 20 e tal minutos, voltei a pensar que não sei porque é que o Musa não é titular. O Musa já merecia ser titular. O Sporting na primeira parte faz 4 remates, marca 2 golos, e contrariamente ao meu querido Zé Brão das Neves, eu continuo a defender que o Benfica precisa de um guarda-redes de outra dimensão, e eu explico porquê. Dos 4 remates do Sporting na primeira parte, que vão à baliza, no primeiro é uma bola à figura, que ele defendeu bem. Na segunda faz uma boa defesa, fechou o ângulo, a bola, portanto, vai ali na zona da ação. É uma defesa mais aparatosa, mas é uma boa defesa ao remate daquele que é o defesa de direito do Sporting, que depois foi substituído, o Esgaio. Acho que foi o Esgaio que rematou. Mas depois, no lance do primeiro golo, ele teve a bola na mão, tudo bem, foi ali à queima, mas não foi com força. Ele teve a bola na mão, deixou escapar. Volto a dizer, por um guarda-redes de outra dimensão, princípio de Peter, um guarda-redes de outra dimensão provavelmente teria conseguido ficar com a bola na mão, como ele a teve e deixou escapar. E o Trincão foi muito rápido, tirou-o do caminho. Eu não interrompi o senhor, portanto o senhor agora deixa-me falar. Mas o senhor, no último programa, deixa-me disse que era falar. possível isso era possível interromper. Mas não interrompi. Era só para dizer mas que não interrompi. O António Silva, mas não interrompi. Já veio reconhecer ele falhou, mas o guarda-redes, António Silva já veio meu caro amigo, um guarda-redes de outra dimensão teria defendido. Teria defendido. Tu nunca jogaste a guarda-redes. Tu nunca estiveste debaixo daqueles postos. Não foi isso que eu Portanto, disse, é muito diferente ser teórico da coisa de ter lá vivido. Um guarda-redes de outra dimensão. Tu tens a percepção de um posto numa equipa de futebol que é o guarda-redes. Eu tenho a percepção dos outros 10 lugares, porque tu nunca jogaste com os pés. Nunca joguei com os pés. Não, era só com as mãos. Não, isso é o que tu dizes. Portanto, é que tu posto. nunca me viste eu tenho jogar. A percepção dos outros tu 10. nunca me viste jogar. Olha, tu nunca me viste jogar, mas isso não interessa nada, que isso já foi aí há 50 quilos atrás. Mas volto então a dizer, no segundo golo, é uma cabeçada como vem nos livros, de cima para baixo. Quem foi saltar com o central do Sporting foi o Grimaldo, nem foi nenhum dos centrais. Portanto, o baixinho é que foi saltar. Mas é um cabeceamento, se calhar ali à entrada da pequena área. A bola nem vai com muita força. Mas o guarda-redes ainda lhe toca. A bola bate no chão, ele toca na bola. Volto a dizer, um guarda-redes de outra dimensão. Por isso é que há guarda-redes que custam 10 milhões e há guarda-redes que custam 40 e 50. Na segunda parte, ele evita o 3-1 com aquela saída, que lá está, é das coisas, eu reconheço 2 coisas boas nele. Ele sai bem e é rápido a fazer a mancha, e ele tem bons reflexos debaixo dos postes. Faz essa boa defesa, saiu a mancha a guarda-redes de futsal, a bola bate-lhe no pé esquerdo e vai para canto. Só que, antes desse lance, há um outro lance, e estes são os detalhes, há um outro lance de uma jogada pela direita, eu acho que não sei se foi antes, em que na linha há um cruzamento e a bola vai na direção da baliza, mas paralela, não ia para a baliza,
e ele volta a ter a bola nas mãos e faz aquilo que é das primeiras coisas que se ensinam aos guarda-redes quando eles com 9 ou 10 anos querem começar a ser guarda-redes, que é nunca dar um tapinha para a frente. E uma coisa é dar um tapinha para a frente num remate à queima, outra coisa é um guarda-redes que daquela dimensão, num cruzamento de uma bola quase morta, não ter unhas para segurar e a ter dado um tapinha para a frente, valendo ao Benfica, que na recarga a bola bate no chão e o jogador do Sporting bate, a bola bate no chão depois no remate e vai por cima da baliza. Portanto, não estou a dizer, ele teve mal, não esteve. Só que lá está, se calhar nós temos percepções diferentes daquilo que é efetivamente a qualidade que deveria ter um guarda-redes do Benfica, mais a mais analisando guarda-redes como o Benfica teve num passado relativamente recente, como por exemplo o Oblak e o Ederson, e o Vlaco Dimos fosse essa truta que alguns pensam que é, por certo, tal como o Ederson e tal como o Oblak, já o teriam vindo cá buscar e a única coisa que tem aparecido para o virem buscar são clubes gregos medianos e clubes turcos de igual dimensão duvidosa. O Benfica deu, para mim, uma primeira parte de avanço. Na segunda parte, o Auschwitz vai para o seu lugar como deve ser. O Bá provou que estava bem fisicamente porque ele entra na segunda parte e faz uma segunda parte espetacular, e o Benfica a partir daí como controlou o jogo. Portanto, na segunda parte a grande alteração foi efetivamente o Auschwitz vir para o seu terreno de origem, que é jogar a meio campo, e acho que já chega de invenções, e essa invenção poderia ter custado muito caro. E o Benfica faz o 2-2, concordo com o Bruno. Se o jogo demorasse mais um bocadinho, provavelmente o Benfica poderia ter chegado ao terceiro, mas por outro lado também concordo com o Zé, é melhor ficar assim, até para ter eventualmente evitado situações que poderiam ter sido complicadas para os adeptos do Benfica que estavam em Alvalade, caso o Benfica tivesse sido campeão. E eu ontem estava com o coraçãozinho nas mãos, não é? Porque a minha filha estava lá nas bancadas de Alvalade, na caixa de segurança dos adeptos do Benfica. Uma referência aqui para o Nuno Santos. Concordo plenamente. O Nuno Santos está ressabiado, mas ele tem que perceber. Ele queria se calhar estar a jogar no Benfica, só que ele não tem dimensão para jogar num grande clube como o Benfica. A dimensão dele, ele não deixa de ser um belíssimo jogador, mas a dimensão dele não chega para jogar num grande clube como o Benfica, porque a dimensão quer de um jogador de futebol, quer de um ser humano, de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, não é apenas e só pelos seus talentos, é também pela sua formação. E por aquilo que se tem visto, o Nuno Santos é muito pequenino enquanto homem, e provavelmente ele teve ontem ações logo no início do jogo de intimidação. Uma última referência eu gostava de pegar aí para depois estar para vocês. O Zé falou nisso, no árbitro. Eu acho extraordinário as declarações do António Rola. Pessoalmente eu dou-me muito bem com ele, mas foi um árbitro fraquinho, porque o António Rola foi um árbitro fraco, e não é por estar na Benfica TV que eu agora tenho que dizer que o António Rola foi a última Coca-Cola no deserto. Não foi um árbitro fraquinho, e é mais um puxa-saco que ali anda, porque ele não pode dizer, como disse ontem, que o árbitro da partida, o João Pinheiro, é provavelmente o melhor árbitro português. Não é. Teve uma arbitragem enganadora, uma arbitragem habilidosa, e eu reconheço que houve ali. Eu ainda não estou bem convencido com aquele lance que deu o segundo gol do Benfica, mas há coisas que nós que somos, ou que tentamos ser pela verdade, temos que perceber que este João Pinheiro foi preparado para ajudar a fazer a festa, mas
Também se fosse assim ele não teria validado o segundo gol do Benfica. Meu caro Bruno. Tu hoje, peraí, José, Não, deixa-me não, dizer agora no diz o que tu comentário. quiseres, meu querido. Aquilo que tu disseste, basicamente, disseste em 14 minutos aquilo que eu disse em 2. Portanto, claro que fizeste aqui umas análises do Vocal Dimos e como o Barão das Neves também gosta de fazer como que se chama o nosso o áudio de estimação do José Barão das Neves. O Nerds, que Neves. ontem fez um jogo gigantesco. Mas para deixa-me só dizer uma coisa. Portanto, estavas a dizer Realmente. que aquela questão do defesa de direito, que é o que realmente interessa, foi o que tu disseste, só que demoraste longos 14 minutos para dizer uma coisa que eu disse em 2. E já agora devo-te dizer, quando o José Barão da Neves te interrompeu, ou tentou interromper, e muito bem, tu dizes que isto é para interromper, se não é um programa de televisão, e de repente, que se nós queremos interromper-te a ti, não dá. Portanto, a democracia é essa. não, isto é. Amiguinhos que nós somos, nós vamos atacar o gordo, temos que nos unir contra o gordo. Não te estamos a atacar, só estamos a apelar ao bom senso da moderação, em que falaste 75% do tempo até agora e não nos deixas interromper. Portanto, basicamente, eu tenho que te dizer que adormeci mais ou menos a meio, não ouvi alguma das partes do que tu disseste. Estou a brincar contigo, não. Tu o que tu disseste bem dito. Só que deixa-nos interromper. Não disse tudo bem dito, não, Bruno. Não disse porque pôs na minha boca coisas que eu não disse. Esse é o estilo dele. E eu não deixo passar isso em claro. Mas eu não pus nada na tua boca. Não. Eu nunca disse, eu na análise que fiz à exibição do guarda-redes do Benfica ontem, eu nunca disse que ele era um excelente guarda-redes. Mas esta bicada, contrariamente àquilo que alguns dizem, deves pensar... Eu disse que ele ontem esteve muito bem. Não esteve. Mas é que eu acho... Agora deixa-me lá eu falar, porque eu não vou falar 14 minutos, só vou falar de 7. Deixa-me lá eu falar. Só para dizer o seguinte, evocando o mesmo respeito que tu evocaste a semana passada perante a minha pessoa, eu devolvo esse mesmo respeito que tenho perante ti e não vou fazer qualquer alusão à exibição do Neres ontem, porque não estamos de acordo. Ponto. Final, parágrafo. Pronto. Passando para a questão do guarda-redes, só queria dizer o seguinte, acho que o guarda-redes, o Benfica precisa de um guarda-redes melhor do que aquele que tem atualmente, precisa de um guarda-redes melhor do que aquele que tem atualmente, mas o guarda-redes do Benfica ontem esteve bem. Foi só isso que eu disse, não disse outra. Para terminar do jogo de ontem, uma questão que vi hoje na imprensa e que me deixa satisfeitíssimo, já me tinha deixado satisfeito as declarações, eu sou um confesso admirador do Bernardo Silva, já me tinha deixado satisfeitíssimo as afirmações do Bernardo no final do apuramento para a Liga dos Campeões, mas saber que o João Félix foi ver o jogo do Benfica Sporting à casa do Benfica de Londres ainda me deixa mais satisfeito. E ele que estava convocado para estar no banco do Chelsea e à última hora saiu da convocatória, entrou um terceiro guarda-redes, ou seja, um segundo guarda-redes para o banco, e os ingleses perguntaram, mas onde é que estava o João Félix, que não estava sequer no estádio a ver o jogo. E eu não tinha essa informação, fantástico. O João Neves nem sequer foi ver o João Neves. O João Félix. Isso faz-me lembrar o irmão do João Félix, o que joga nas camadas jovens do Benfica. Exatamente. Também esteve em Alvalade. E no fim do jogo fez um Twitter a dizer a tradição ainda é o que é, mais um João a marcar em Alvalade. Mas essa dele ter ido a Londres, a casa do Benfica de Londres, é fixe. Carlos, agora não me vou meter contigo, vou dizer uma coisa que tu disseste aí, que é meio a brincar, meio a sério, mas que é bastante perturbadora e que nós devemos pensar a sério, que é dizer ainda bem que o Benfica não ganha em Alvalade por causa da possibilidade de confrontos que pudesse haver. É o futebol português, percebe? Isso é. E depois disseste, e aí, pronto, que tinhas lá a tua filha dentro da caixa, e portanto eu entendo o que tu estás a dizer, a tua preocupação. Mas é evidente que nós temos que ir lá ganhar sempre, e a segurança das pessoas tem que ser dada como adquirida pelas autoridades. Portanto, isto é só uma nota séria,
para daquilo que tu disseste, não é uma crítica a ti, mas é uma crítica Bruno, ao é o futebol futebol português. Tu vês que num caso no Norte agora, não sei se foi Oliveirense, foi num jogo de acesso Alvarense, entra um adepto, exatamente, entra um adepto dentro do relevado, dá dois pontapés no guarda-redes da equipa adversária. O guarda-redes teve que ir para o hospital. O futebol em Portugal e a culpa é de quem? A gente já sabe, nós já sabemos, tu disseste isso, ou o Bruno ou o Zé ainda hoje disseram isso. A culpa foi o Zé quando se referiu ao Nuno Santos. A culpa é, em parte, da imprensa, porque tem dado voz a gente que não tem nada a ver diretamente com o futebol dentro do campo, dirigentes, diretores de comunicação, que só servem para incendiar. Aquele jogo ontem, eu em Alvalade já vi, e vocês viram, e vocês são... O Bruno não, que é mais novo, e agora sentar a brincar com as idades. Mas o Zé recorda-se. Zé, eu sou do tempo em que nós, por exemplo, um Benfica Sporting, ou até um Sporting Benfica, nós víamos na bancada, lado a lado, com amigos novos que eram do Sporting, e eles com a camisola do Sporting. Entendes? E hoje em dia, ontem houve casos de uma senhora ali na zona do Lumiar, ao pé da Quinta do Lambert, que mora ali, que estava a passear com o filho, uma criança de 7 anos. Não iam ver o jogo, estavam a passear e a criança estava com uma camisola do Benfica e foram ameaçados de agredirem a criança e a mãe da criança, porque a criança estava com a camisola do Benfica, porque bora ali, veio ali ao jardim brincar um bocadinho ao pé de casa. E pessoas a dizerem, estão-se a pôr a jeito, vêm para aqui provocar. Mas o que é isto? O futebol é isto? É lamentável, é lamentável. Claro que é lamentável. Quando uma criança não pode pôr uma camisola, está tudo estragado. Não é? Seja de que cor for. Exatamente, claro, seja de que cor for. Seja de que cor for. Já agora uma nota que não tem nada a ver com o Benfica, mas já que estamos a falar de futebol, acho que aquilo que se voltou a passar em Espanha, já aconteceu em Espanha. Primeiro em Barcelona, que foi uma vergonha no campo do Espanhol, o Barcelona não poder ter feito a celebração com a invasão dos índios, e agora esta semana ainda pior, o que aconteceu Júnior, não é? Em Valência. É um escândalo absoluto. É vergonhoso. O racismo não deve ter lugar em nenhum capítulo da vida, e muito menos no desporto. Quer dizer, é uma loucura o que se passou em Espanha, e acho que isto para te dizer, já Carlos, que enfim, não é só o Portugal que está mal. Acho que há aqui uma coisa. Eu não sei bem porque o futebol é uma espécie de quase de esgoto da sociedade. É verdade, eu digo isto com imensa tristeza. Mas alimenta muito dinheiro, é muito dinheiro, Bruno. Pois, mas há muito dinheiro. O problema não é o dinheiro, são os interesses. Eu acho que é falta de honestidade, porque eu vejo, por exemplo, no futebol americano há muito dinheiro. Ninguém tinha dúvidas que no futebol, na NBA também há muito dinheiro. Há mais dinheiro do que no soccer, digamos assim. Não, claro, no futebol americano move muito mais dinheiro que o soccer, mas há muito dinheiro neste género de esportes e não acontece rigorosamente nada disto. É impensável acontecer. Tu não vês no futebol americano ou na NBA os adeptos das outras equipas serem levados aos outros pavilhões com polícia de choque porque parecem uns bandidos que vão ali. Claro, tu não vês caixas, gaiolas. Não, e a maneira como o próprio jogo é disputado. Tu vês um jogo, quase todas as modalidades, e haver uma simulação de um jogador que se atira para o chão e que finge que é falta e que não sei o que mais. Isso é uma coisa quase impensável na maior parte dos desportos. Sobretudo neste mundo anglo-saxónico, em que isto é muito, muito complicado até em termos de honra. Aliás, vemos o que acontece no rugby, em que eles matam-se uns aos outros e não acontece nada. Mas sabes o que é que eles dizem? Que o rugby é um desporto de arruaceiros jogado por cavalheiros e o futebol é um jogo de cavalheiros, porque na sua gênese está a aristocracia inglesa, mas é um jogo de cavalheiros jogado por arruaceiros. E é verdade. É verdade. A imagem é feliz. É verdade. A imagem é feliz. Mas é assim, não é só em Portugal que se passa isso, já houve aí, isso foi o Bruno que disse isso. Agora, o desporto de futebol tem sido... O desporto do modo geral. O desporto do modo geral está todo alterado. Mas eu tive o cuidado
eu julgo que foi o comunicado que é de hoje, ainda a propósito daquela operação penalti, o TCAP fez um comunicado. Isto é sintomático da maneira como está o futebol em Portugal, porque o TCAP anuncia que são 6 inquéritos, 2 para o Sporting, 2 para o Porto e 2 para o Benfica, mas o que eu acho que é extraordinário é que são 120 pessoas arguidas. 120 pessoas nesta operação penalti foram consideradas pelo DCAP arguidas. Sabes o que é que isto faz pensar, José? É um número, uma coisa José, impressionante. não é do nosso tempo. Não é uma nem duas, são 120. Sabes, isto não é do nosso tempo, mas nós que gostamos de estar minimamente informados. Sabes o que é que isto faz lembrar? A forma como o Al Capone foi preso nos Estados Unidos. Ou seja, não o conseguiam apanhar pelos crimes de sangue que ele cometeu, foram apanhá-lo pelas dívidas ao fisco. Pelos impostos não pagos. E aqui o futebol português está-me a parecer quase a mesma coisa. Não os conseguem apanhar pelos crimes de corrupção, estão a tentar apanhá-los pelos crimes de fugas ao fisco. Porque em Portugal, com o nível do fisco que existe em Portugal, não é difícil, até eu sou apanhado. E por acaso eu tenho uma versão um bocadinho diferente do que é que eles querem fazer. Eu acho que quando se quer apanhar alguém, apanha-se uma pessoa e vai-se atrás dessa pessoa e apanha-se. Quando se quer fazer assim as coisas para as televisões, faz-se buscas em 3 clubes ao mesmo tempo, ou em 5, e há mega inquéritos, mega processos, são centenas de pessoas e não sei o quê, e depois aquilo espreme-se tudo e dá rigorosamente zero. Há aqui anos que... Tem razão. E ainda houve aí um pormenor nesta operação penalti que eu não sei se não passou despercebido. Há muita gente, mas a mim não me passou despercebido. É que eles foram à casa dos jogadores. Do Benfica. Os Benfica foram 3. Os jogadores do Benfica foram 3 da atualidade. Nos jogadores de Sporting foram 7 que já não jogam lá. Beto Pimparel e outros, que eu agora não me recordo, que já não jogam lá. O Beto Pimparel também jogou no Porto. Atenção. Está bem. O guarda-redes. Que nos roubou uma Liga Europa. Hoje eram os penaltis, eram todos repetidos. Mas ele próprio reconheceu numa entrevista agora há 2 semanas. Beto Pimparel, Rubem Semedo, Naldo, André Pinto, Bataglia, Dan Bost e mais outro que eu agora não me lembro. Isso não vai dar nada. Isso eles foram à casa do filho do presidente do Porto também. Mas foram à casa do filho do presidente do Porto e dizem que são 228 milhões de euros que estão em causa. Portanto, dizem só que são 220. Agora, Zé, se me permites, o campeonato não está fechado, mas só falta decidir neste campeonato o campeão. De resto, falta o campeão e o quinto e sexto. Ou seja, falta o campeão e saber quem é que vai à segunda ou à terceira pré-eliminatória da Liga Confederação. Que será ou o Guimarães ou... Não, o Guimarães já está. Não, o Guimarães está ou na terceira ou na segunda. Porque há 2 pontos de diferença com o Aroca. Portanto, o Vitória Sport Clube tem 2 pontos de vantagem em cima do Aroca. Ora, se mantiver a vantagem, fica em quinto, vai só à terceira pré-eliminatória. Se por qualquer motivo perder no Dragão por menos de 11 golos de diferença, isto era uma piadola. Não sei porque é que é uma piada. O Taremi pode ter os penaltis. Mas é que eu não me admiro. Tudo é possível. Mas eu não estou admirado. Tudo é possível. O Aroca, eu estava aqui a ver o calendário para ver, o Aroca vai a Portimão. O Aroca vai a Portimão e o Guimarães vai ao Dragão. Sim, mas a questão da Liga dos Campeões já está resolvida, não é? Não, está tudo resolvido. A única coisa que falta é isso. Apurar o campeão. O Benfica e o Porto. O Benfica está matematicamente decidido. Só falta o Benfica e o Porto. Não, o Benfica e o Porto vão automaticamente à Liga dos Campeões. Sabemos. Sim. O Braga vai à fase de grupos, terá aquelas 2 eliminatórias, mas isso é importante para a estrutura financeira dos clubes, porque, segundo eu apurei, nesta época de 2022-2023, os clubes, os 3 participantes que foram à Liga dos Campeões, o Benfica, o Porto e o Sporting,
no total arrecadaram uma quantia superior a 150 milhões de euros. Sim. E, portanto, 150 milhões de euros, independentemente, aqui a repartição não é equivalente nos três, 150 milhões de euros é muito dinheiro para aquilo que é o futebol português. Isto do futebol, dos jogos, já agora posso deixar esta informação, os jogos que já não contam efetivamente para nada são o Rio Ave Famalicão, que se vai jogar às 7 horas de sexta-feira, às 19, e o Vizela Sporting às 9h15 da noite de sexta-feira. Depois, o Braga Passos de Ferreira também já não conta para nada, e vai jogar-se no sábado às 8h30 da noite. O Gil Vicente Casa Pia também não conta para nada, porque se vai jogar às 12h45 de sábado. Depois, também já sem nada a contar, é o Chaves Boa Vista e o Estoril Marítimo às 13h30 da tarde. E depois há 3 jogos que vão ser à mesma hora, porque envolve a luta pelo título e envolve essa tal luta do 5º e 6º lugar, que vai definir a segunda ou a terceira pré-eliminatória, a saber, Portimonense Aroca, portanto o Aroca, que está na luta, o Porto Vitória Sport Clube de Guimarães, às 6 da tarde também o Guimarães com o Aroca, e depois o Benfica Santa Clara, Benfica com o Porto, todos às 6 da tarde no sábado. Deixa-me só interromper para dizer aqui uma coisa que acho que é importante. Sim. Tem a ver com as receitas que estávamos aqui a falar da Champions e o facto do Sporting ter ficado fora da Champions. Ou seja, eu ontem ouvi o Ruben Amorim, que é um treinador que eu por acaso gosto bastante e gostava de um dia vê-lo no Benfica, já o disse aqui, mas o Ruben Amorim ontem estava na La La Land quando disse que esperava ter uma época de defesa, de transferências bastante mais sossegada do que teve o ano passado. É que perante o que aconteceu e perante o facto do Sporting estar fora da Liga dos Campeões, é evidente que o Sporting vai ter que vender e não vai ser pouco. E, portanto, ali a estrela da companhia, que é o Ugarte, vai ter que ser vendido sim ou sim. Quem? O Ugarte. O Ugarte, sim. Belíssimo jogador. É o melhor que eles têm, não é? A estrela da companhia é o Ugarte. Ele vai ser vendido de certeza absoluta, não é? Quer dizer, não há... E depois não sei se vai ficar por aí, porque eu admito que eu não conheço bem as contas do Sporting, mas eu admito que o Sporting deva ter vender aí perto dos 100 milhões de euros. E, portanto... Isso vai haver mais um perdãozito como houve aquele do banco e pronto. Não, agora já pensávamos, o Ugarte vai ser vendido talvez na região dos 50, 60 milhões de euros, por aí. E se calhar o Pote também. O Pote este também... ano teve uma época abaixo. Ou o Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio não dá mais que aquilo. Agora o Pote é bom jogador. Tá bem? Ou aquele, como é que se chama? O criativo, como é que se chama? O Trincão. Não. O Trincão não é dele. Não é do Sporting. Mas o Sporting queria comprar. Não, o Edwards. O Marcos Edwards. Bom jogador. Mas esse a ir vai para a Inglaterra. Lá está, pois, não é de Sporting o Edwards. Um jogador, um tipo que só anda ali, faz de vez em quando uma jogada. É a tua opinião. Eu já vi que tu só gostas deles grossos e fortes e... Eu gosto não gostas de do futebol homens, de rua. Gosto de ver homens dentro. Tu também não gostavas do Chalana, que também gostava de brincar com a bola. Desculpa lá, mas com o devido respeito. Não fales em... Estamos a falar em jogadores de futebol, um extraordinário jogador de futebol. Obviamente, a comparação entre o Chalana e o Marcos Edwards, aliás, se formos por essa ordem de ideias, a comparação do Chalana com qualquer um hoje em dia também, tirando o Messi, dentro do virtuosismo, pronto, tudo bem, foi exagerado, mas eu continuo a achar que a gênese do futebol é o futebol de rua, e hoje em dia o futebol está uma chachada, porque hoje em dia está tudo muito datado, são todos muito datados, e tu tens o teu neto, repara, tu tens o teu neto a jogar em Inglaterra, tens o teu neto a jogar em Inglaterra. Coitado, não jogou a final. Não. Pois ele partiu um braço, pois foi, é verdade. Mas tu tens o teu neto a jogar em Inglaterra. Tu hoje em dia vais ver os miúdos com 7, 8, 9 anos,
já os põe a fazer treinos, a saltar os pinos e andar a correr à volta dos pinos. Treinos de 2 horas. Treinos de 2 horas. Retirou-se a criatividade, o prazer dos miúdos jogarem à bola. Verdade, verdade. Verdade. Percebes? Verdade, é a minha verdade. opinião. Mas eu só queria acrescentar aqui mais uma questão ao Bruno, se me permite, na questão das receitas, porque eu acho que isto é importantíssimo para o futebol português. Porque na próxima época, não na que vai entrar 2023, 2024, mas na outra época a seguir, Portugal perde a entrada direta de uma equipa na Liga dos Campeões. Portanto, no próximo ano, só o campeão é que entrará em 2024, 2025 diretamente na Liga dos Campeões. E a segunda equipa irá jogar a pré-eliminatória. Portanto, Portugal perdeu já neste momento para os Países Baixos a entrada direta de 3, e as outras grandes equipas e os outros grandes países, os que dominam isto tudo, ao fim e ao cabo, a Itália, a Inglaterra e a Espanha, podem passar de 4 para 5 equipas se uma delas ganhar a Liga Europa. Portanto, isto é o domínio, aquela questão que a UEFA anda a tremer por causa daquela e vai liga. Ganhar, porque ou ganha a Roma ou ganha o Sevilha, não é? Portanto, vai ser ou uma equipa espanhola ou uma italiana. Mas isso estás a falar para a época seguinte. Para a época 2023, estou a falar na época 2024, 2025. Aí já será diferente. Porque se for uma equipa inglesa, uma equipa espanhola ou italiana, eles têm direito a 4 equipas nessa época. E se uma dessas equipas ganhar, entra outra. E, portanto, estão direito a 5 equipas contra uma equipa portuguesa. O que faz aqui pensar seriamente como é que está o nosso campeonato. Eu acho que nós podemos agendar para não será o próximo, mas para um dos próximos podcasts, podemos agendar fazer um balanço de como é que está o futebol em Portugal, porque repara uma coisa, tu perdes para a Holanda, não pelo trajeto, pela campanha do Benfica, do Porto, do Sporting, até em parte do Braga, tu perdes pontos porque depois as equipas que vêm a seguir não fizeram coisa nenhuma. Ou seja... Foi a Liga Conferência. Ora, aí está. Estás a ver a decalagem? Porque o Benfica chegou aos quartos de final. O Porto também. O Porto chegou aos oitavos de final. Estou a dizer esta época. O ano passado aos quartos. O ano passado aos quartos. E o Benfica também. O ano passado. O Porto e o Benfica. Sim. O Porto o ano passado, o Benfica este ano. E o Benfica o ano passado também chegou aos quartos de final. Não. Ficou nos oitavos, exato. Pronto, foi ao contrário. Aliás, inverteram-se. O Sporting também chegou aos quartos de final, não foi? Da Liga Europa. Este ano. Exatamente. Pronto. O Braga ficou-se pela fase de grupos, não é? Da Liga Europa, mas pronto, fez pontos. Agora, na Liga Conferência, foi um descalabro. E isto demonstra a diferença. E não me venham dizer que vão ser a centralização dos direitos televisivos que vão resolver isto. Não vai. E mais, a centralização dos direitos televisivos só vai prejudicar uma equipa em Portugal, que é o Benfica. Mas sobre isso teremos tempo de falar também. Já hoje o Luís Neves veio falar sobre isso. O Luís Neves hoje faz afirmações, o administrador da SAD faz afirmações muito importantes hoje sobre essa questão. Porque o Benfica diz que o Benfica não pode ser prejudicado. Não pode ser prejudicado na questão do valor. Eu gostava porque neste programa também partilho e gosto muito de estar atento a estas coisas, partilhar com os meus amigos e com quem nos vê uma curiosidade que me relataram ontem que eu achei interessante. É que depois da fase de grupos e nesta fase eliminar, a única equipa que marcou golos a um dos finalistas da Liga dos Campeões, que é o Inter, foi o Benfica. O Inter não sofreu mais golos de ninguém. Quando jogou com o Porto não sofreu golos. Connosco sofreu 3 golos lá. E agora na última eliminatória também não sofreu golos com o Milan. Portanto, a única equipa que consegue marcar é um fator mas é verdade. Que marca 3 golos ao Inter fomos nós. É verdade. Vê uma coisa. Isto aqui só passa. Sem contar com esta jornada A33 até à jornada 32,
das 20 maiores assistências em estádio, das 20 maiores assistências em estádio em Portugal, as 15 primeiras são jogos no Estádio da Luz. A 16ª foi o Porto com o Benfica. E depois, a 18ª ainda é um jogo do Benfica também. Ontem em Alvalade estavam 20 mil adeptos. Não. Na transmissão televisiva não foi isso que anunciaram. 39 mil. Mas estavam menos de 39 mil. 39 foram mil os bilhetes vendidos. Pois, foi anunciado. Eu, aliás, não faço sempre a equiparação entre os 39 e os 55 ou 56 que a Luz leva. Vocês sabem que até à jornada 32, Benfica, Porto e Marítimo são as 3 equipas que têm a maior taxa de ocupação dos seus estádios. O Sporting não passou dos 56% de taxa de ocupação. Para uma lotação de 50 mil, o estádio de Alvalade tem 50.080 lugares disponíveis, a média, até à jornada 32, a média de espectadores foi de 28.664. Mas isso também tem a ver com o percurso das equipas. Pronto, o Marítimo, mas não, repara, o Marítimo que vai à liguilha para não descer, o estádio do Marítimo não chega a 11 mil por pouco e teve uma média de 8.500. O Marítimo teve quase 80% de taxa de ocupação. Mais do que isso tem o Notts County. A Inglaterra na quinta divisão. E então e ainda, exatamente. Subiu. A média, o Arouca está para ir, o Arouca vai à Liga Conferência. O Arouca é a equipa em Portugal com a média mais baixa de adeptos no seu estádio. Não chega a 1.000 por jogo a média. É o presidente e a família. Rio Ave, Estoril, tem 2.000. E depois o salário. Tem o Belenenses no Jamor. A Bessade. Não, a Bessade não tinha adeptos. A Bessade tinha. Os adeptos eram os familiares dos jogadores, que tinham bilhetes de borla, dos miúdos que jogavam sub-20. E depois eram figurantes, digamos assim, que eram contratados. Eram cerca de 150 a 200 figurantes que eram contratados em todas as jornadas. Nós ainda não falámos aqui numa questão que se pode pôr, não é? Na última jornada, que é o gol average. O Bruno há bocado falava nisso, nós ainda não falámos aqui no gol average. O Bruno há bocado falava na possibilidade do Taremi marcar 11 penaltis. A diferença atualmente é em 11, desde que, portanto, o Porto... O Benfica não marca. O Porto tinha que marcar 12, desde que o Benfica empatasse a 0. Está tudo isso. Se marcasse 11 e o Benfica empatasse a 0, havia um jogo. Tinha que haver uma... Se marcasse 11 gols, haveria um jogo em campo neutro. Tinha que ser uma finalíssima. Mas depois os salários, tu falaste no Notts County, Zé. O Notts County, juntamente com o meu Wrexham, tinha que falar no Wrexham, o Notts County subiu às ligas nacionais, digamos, às ligas profissionais, à Division 2 em Inglaterra, porque ganhou a liguilha, digamos, o jogo do play-off. Em Wembley. O Wembley. Ganhou. Portanto, juntamente com o Wrexham, são as duas equipas que vieram da Liga Vanarama, que é as ligas semiprofissionais, portanto é a 5ª divisão em Inglaterra, e subiram. Meus amigos, se formos entrar nos salários, só para terem uma ideia, a média na primeira divisão dos salários em Portugal é de 16 mil euros por mês. 16 mil. O Wrexham e o Notts County têm no seu plantel 10 jogadores que ganham mais de 20 mil euros por mês, sendo que 5 deles ganham mais de 40 mil euros por mês na 5ª divisão em Inglaterra. Como é que o futebol português pode competir com isto? Nestes moldes em que nós temos, o futebol em Portugal não pode ter 18 equipas na primeira divisão.
Vamos guardar isso Para depois outra, o programa, Ora, na para o última programa, jornada. porque eu, se me permites, ainda tinha aqui algumas coisas que gostava Não, de temos, abordar, temos. mas eu não queria monopolizar. O Bruno se calhar está aí há mais tempo calado. Não, queria Não, é monopolizar. tranquilo, estou um bocado Gostava muito de entediado com a abordar aqui a conversa. questão, porque ontem, no final do É jogo, verdade. aquele gesto do António Silva, quando o Benfica marca o segundo gol, é extraordinário. E o facto de ser o meu primo Neves a marcar aquele gol, para mim também é extraordinário. E o percurso do miúdo, com aqueles miúdos com 18 e 19 anos, eu dei-me ao trabalho de fazer aqui um trabalho de pesquisa e ver como é que o Benfica tem funcionado nos últimos tempos em relação a tudo o que é a juventude. E gostava só aqui de deixar 3 ou 4 notas. O Benfica, neste momento iniciado, está em primeiro lugar. O Benfica em juvenis está em primeiro lugar. O Benfica em júniores, fruto da derrota que teve em casa no último fim de semana com o Porto, está em terceiro lugar, estando em primeiro lugar o Famalicão. O Benfica em sub-23 está em quinto lugar, o campeão já é o Estrela da Amadora, mas é o único dos 3 grandes que disputou a fase final. E, portanto, há aqui um trabalho, e este fruto, julgo eu, e há que dar Não, valor a falar quem na equipa a... B também. E na Porque a equipa B dos grandes, acho que o Porto também está na segunda liga. Não. O Porto está na segunda liga e ficou melhor classificado. Sim, mas só está Benfica e Porto, porque só Braga e Benfica Sporting estão na terceira. Aliás, o Braga até está a lutar na liguilha, estava a lutar para subir. Não, o Sporting teve a lutar para não descer. E, portanto, este trabalho, e honra seja feita a quem, porque acho que estas coisas nós temos que reconhecer, a todo este trabalho está a ser feito na formação do Benfica, porque este trabalho tem vindo a dar frutos. E eu acho que há mais miúdos no Benfica que podem vir a ter lugar na equipa principal no próximo ano, principalmente com este treinador que nós temos, que ele próprio fica admirado com o desempenho de alguns elementos, como ele falou, em relação ao João Neves. Portanto, ele próprio está admirado com o desempenho do João Neves, mas eu achei maravilhoso aquele gol ontem do João Neves. Sim, mas o treinador teve o mérito de já ter 2 miúdos a jogar firmemente na equipa principal, portanto isso tem um grande mérito. Mas este programa foi provavelmente o mais aborrecido que nós tivemos desde que isto começou, porque vocês falam daqueles assuntos que a mim me aborrecem bastante estar aqui a falar. Peço desculpa. Não, essas pessoas são à parte, mas aqui. Então podemos gravar outro, se quiseres. Sim, eu gostava mais de falar. Esta parte foi só um footnote quase da questão das camadas mais jovens do Benfica e até teve graça. Mas vocês estão muito preocupados com o estado de futebol português. Porque o Benfica é prejudicado, Bruno. E fala-se pouco do Benfica, isto foi uma seca monumental, um programa, e assim, ninguém nos vai ver, porque isto é verdadeiramente péssimo, porque, por exemplo, quer dizer, um assunto engraçado para nós falarmos, não vai ser hoje, porque agora já vai com 1 hora e já não adianta. Mas, por exemplo, eu gostava de saber se este treinador do Benfica atual, perante o percurso que ele fez, durante toda a época, se tem condições para ganhar o campeonato do próximo ano. Por exemplo, era uma coisa que eu gostava. Mas isso é para se fazer depois de garantirmos o deste ano, que ainda não garantimos. Vamos fazer, mas tem a ver com o facto, ontem jogamos em Alvalade e mais uma vez não conseguimos ganhar um adversário direto no confronto dos 2 jogos. E isto há aqui alguns sinais que me preocupam. É evidente que podemos falar também se o Guimarães tem honra ou não tem, e nunca vi o Guimarães a dar-nos qualquer sinal que não tivesse honra. Portanto, é um clube que eu acho que é um clube honrado e que evidentemente vai dar o melhor nas Antas no Dragão para ganhar o jogo, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, está muito preocupado, toda a gente muito preocupada com o Benfica jogar com o último classificado que já desceu de divisão, e toda a gente está por adquirido que o Porto ganha ao Vitória de Guimarães, que é o quinto classificado. Portanto, joga o segundo contra o quinto, são favas contadas. Joga o primeiro contra o último. Parece que temos aqui uma missão impossível de ganhar o jogo. Quer dizer, está tudo maluco. Desculpem, mas está tudo maluco, não é? Quer dizer, acho que o jogo do Benfica, imaginem que o nosso último jogo era contra o Guimarães, tínhamos uma tarefa muito mais difícil, teoricamente, do que temos agora com o Santa Clara, e com muito respeito pelo Santa Clara, não é? Quer dizer, mas nós
Só temos uma opção que ia ganhar ao Santa Clara. E o Guimarães não vai perder 11-0 no Dragão, nem que a vaca toça, portanto é impossível. O Guimarães fez uns negócios manhosos com o Futebol Clube do Porto para compor as contas de ambos os clubes, com umas transferências... E o Sporting também? Mas neste caso estamos a falar de Guimarães e do Porto, que fizeram transferências entre eles em valores surreais, e portanto é destas coisas que as autoridades vão olhar e depois não olham para nada e não acontece nada. Portanto, já sabemos que não acontece nada, mas também não somos estúpidos nem parvos. Toda a gente sabe que aqueles valores não correspondiam à realidade do mercado, mas uma coisa são esses negócios que eles fazem para compor contas e para fazer um fair play financeiro, nomeadamente do Futebol Clube do Porto, e se calhar também o Guimarães também precisava disso. Mas outra história completamente distinta é pensar que o Vitória de Guimarães vai ao Dragão fazer algum favor ao Porto, porque não vai. Isso eu tenho certeza que não vai. Portanto, não vai. Não vai mesmo, não faz parte do ADN daquela equipa, nem dos adeptos que adoram o clube e são adeptos muito difíceis. Não sei se ir a Guimarães não é um sítio nada fácil, portanto, às vezes com coisas completamente escusadas também, mas quer dizer, Guimarães é uma equipa séria e, portanto, nem sei se vai perder no Dragão, quanto mais por 11-0, quer dizer, sem pensar. Portanto, nós, a única coisa que temos que fazer com Santa Clara para ser campeões, basta empatar. Vamos ganhar o jogo, não é? Pronto, vamos falar do Benfica Santa Clara. Perguntar-vos, vocês os dois vêm ver o jogo ou não? Eu não posso ter um compromisso. Eu vou ao estádio. Eu por acaso não vou ao estádio desta vez, mas vou festejar a seguir. Mal possa, vou festejar. Expectativas para os jogos, é? Epá, tudo o que seja menos de 5-0 para mim é derrota. Tudo o que seja menos de 5-0 para mim é derrota. E se o Gonçalo puder marcar 5 golos sem penaltis, para mim então é satisfação a dobrar. Essa é outra. Foi vergonhoso aquela forma como arranjaram os penaltis todos em Famalicão. Penaltis esses que, atenção, não foi o árbitro que os marca, é o VAR é que os marca. Essa é que é a grande questão. Não, eu não quero falar muito nisso. A única coisa que eu quero falar desse jogo do Porto é aquele cruzamento fora de campo. Isso aí foi o homem que marcou o campo, que se enganou na linha e fez ali uma coisa. Eu só pergunto uma coisa: por que razão é que não foi o Gonçalo Ramos a marcar os penaltis do Benfica este ano? É porque se ele tem marcado os penaltis do Benfica, também o Benfica não teve muitos, mas já estava na frente. Por acaso tivemos o mesmo número de penaltis que o Porto, se não estou enganado. Não, estás enganado. Acho que dá. Eu vi uma. Julgo que não, acho que são 12 para os dois. Eu não sei quantos penaltis teve o Porto no campeonato, mas julgo que durante o ano teve 17. Ok. Eu para o campeonato ontem vi uma estatística, mas como tudo que se vê às vezes no WhatsApp não é verdadeiro. Eu julgo que o Porto teve 17 no campeonato, não sei. Eu estou a falar do campeonato e do campeonato vi uma estatística em que dizia 12-12, mas posso estar completamente equivocado e portanto não ponho as mãos no fogo por essa estatística de todo. Mas eu por acaso, eu acho que quem deve marcar os penaltis no clube deve ser o jogador que dá mais garantias de os meter lá dentro. E essa coisa de quem é o melhor marcador, para mim, é um prémio completamente acessório, que não me interessa rigorosamente nada. Que se for um jogo do Benfica, fico contente, mas eu quero é que o Benfica seja campeão. Eles podem ficar lá com o botador lá para o Taremi, que a mim não me importa nada. Está bem, mas se eu puder juntar alguma coisa à outra... Obviamente, mas isso não me faz questionar quem é que marca os penaltis do Benfica. A mim, no Benfica, a única coisa que eu quero... Já agora, para repor a verdade, digo que o Bruno tem razão. Portanto, o Benfica tem tantos penaltis este ano como o Porto. 12 penaltis. 12, não é? 12 para cada um. Com uma questão, é que o Porto falhou 2 e o Benfica falhou 4. Isso mesmo. Isso mesmo. Há aqui um 83% de aproveitamento. 2 do Arsenal e 2 do João Mário, não é? Os penaltis falhados. Mas uma equipa como o Benfica, eu aliás já abordei essa situação aqui. Uma equipa como o Benfica, uma equipa grande, e aqui no nosso caso a questão é benfiquista, tem que ter mais do que um jogador que se sinta à vontade a marcar penaltis.
Óbvio. E uma equipa eu, por exemplo, dou um exemplo. Julgo que foi o último penalti em favor do Benfica. Quem o marcou foi o Grimaldo, que já não estava o João em campo. Foi exemplarmente marcado. E, portanto, uma equipa como a Benfica tem que ter preparados. Nós, aliás, vamos perder o nosso melhor marcador de livres. E, portanto, estas questões hoje em dia das bolas paradas são importantíssimas nas equipas grandes e da maneira como temos. Há jogadores que. Lembro-me perfeitamente, o Talisca, por exemplo, era um homem que estava predestinado para marcar livres, não é? Mesmo. Lembro-me disso. O Óscar Cardoso, outro grande Taquara, predestinado também. que ainda com esquerdo, 40 e não sei quantos anos ainda marca golos lá no Paraguai. Marca gols e põe a fotografia do Estádio da Luz no talho que vai inaugurar, por aí fora. Aliás, não é só uma fotografia, tem várias fotografias. Esse é outro fenómeno curioso que não se vê noutro clube. Quantos são os jogadores que jogaram, os estrangeiros, já não falo dos portugueses, os estrangeiros, que passaram pelo Benfica e que continuam com uma relação de amor com o clube? É impressionante, já pensaram nisso? Que não se vê, noutros clubes? Que não se vê noutros clubes. Por exemplo, olha, o Isaías, tu entras em casa dele, no Brasil, a sala tem uma fotografia na parede, em toda a parede do Estádio da Luz. E tem uma águia dos prémios que ele ganhou, portanto tem na outra parede um móvel com uma águia gigantesca e com a fotografia dele no Estádio da Luz, equipado à Benfica. Bem, já ficámos a saber que o Zé esteve em casa do Isaías no Brasil. Eu sou padrinho do filho mais novo. Teve um amigo que assaltou a casa do Não. Eu sou padrinho do filho mais novo dele. Portanto, temos uma relação. És padrinho de quem? Do filho mais novo do Isaías, o que nasceu em Portugal. Que está cá a jogar futebol agora também. Está na terceira divisão. Okay, está cá a jogar. O Lucas. Ele tem uma fazenda no Espírito Santo que se chama Fazenda Benfica, onde ele cultiva cocos. Chama-se Fazenda Benfica. Isso é verdade. Nos últimos anos, todos os jogadores que passaram pelo Benfica fazem sempre uma referência ao clube de uma forma muito elogiosa. E é notável a ligação que alguns jogadores têm. Eu lembro, por exemplo, do Jonas, não é? Ninguém tem dúvida que o Jonas é mega benfiquista. Completamente. E o Deus Pablo Aimar. Sim, claro. Pablo Aimar, para mim, dos melhores jogadores que passaram pelo Benfica. Foi o último grande número 10 do Benfica. Calhar, foi que depois que houve um bate-chapas que quis encostar ao lado esquerdo. O bate-chapas quis encostar o Aimar ao lado esquerdo. Queria pôr o Bernardo Silva, era a quinta opção para lateral direito? Devia de ser o mesmo. Eu gostava de fazer aqui mais uma referência benfiquista, que acabo de saber neste momento, é que o nosso avançado Musa foi pré-convocado para a seleção da Croácia. Foi convocado já mesmo, já saiu a convocatória hoje. Já foi convocado. E o que eu acho que é excelente... dia 12 de junho, salvo erro. Mostra só que os jogadores do Benfica estão a ficar valorizados com aquilo que estão a fazer. Mais uma grande entrada que ele teve ontem no jogo, não é? Exatamente. Ele já merecia ser Eu continuo a dizer que acho que o Gonçalo, mas acho que agora também acredito que é teimosia a mais. Portanto, acho que agora podia dar. Agora o último jogo também já não. Agora não interessa. Mas viram a arrancada dele ontem? Acho que foi o Bruno que falou nisso. Não, foi o José Barão das Neves. Chama-se José Barão das Neves. Foi o José Barão das Neves. Bruno chama-se José Barão das Neves. Que eu te disse que era cruzado. Foi com o pé esquerdo. Guarda-redes. Olha, não desgostei do miúdo, guarda-redes do Sporting. Não acusou o peso. Não estou a dizer que tenha feito, mas não, nada disso. Eu gostei da maneira como ele gira aquele tronco quando foi o gol do Benfica ao primeiro. Foi rápido a girar o tronco. Na segunda... E no segundo gol do João Neves, ele ainda faz uma primeira grande defesa no primeiro remate do João Neves, mesmo ali à queima. Pronto, foi só uma coisa, para um miúdo que tem 20 anos, ou que é lançado às feras. A mim que me estava a preocupar
O que me estava a preocupar é que no final da primeira parte nem sabia se o guarda-redes do Sporting era bom ou mau. Isso é que me estava a preocupar. É verdade, é verdade. Estava ele ou eu, era a mesma coisa. Exatamente. Não, Na primeira parte, não houve um remate. Não é? Quer dizer, não Exatamente. Não houve conseguimos remate. criar perigo uma Não, única eu vez. por acaso estava a pensar, dizer, pá, eu não conheço o miúdo, pá, confesso que... Não conseguimos criar perigo uma única Olha, vez. diga-me Uma uma única coisa, vez. vocês têm noção do plantel do Benfica, quem é que ainda não jogou para poder também ser consagrado campeão nacional? Por acaso não. Pá, mas o Brandas Mas Neves há- é um homem dessas múltiplas Eu acho que, estatísticas. pronto, Deve ter o ali guarda-redes, o para a Samuel próxima Soares, ainda semana não já jogou. traz. O Quem? Samuel Soares, o guarda-redes suplente. Esse nem o outro. Não é? Sim, mas esse é que tem ido Esse sempre tem o- ao banco, praticamente. Esse é que tem ido. Esse não Eu jogou acho, ainda de eu certeza. acho que se estiver a correr bem ao intervalo, se o José Brandas Neves tivesse razão no resultado e tivemos a ganhar já por alguns, devíamos dar a oportunidade às pessoas serem campeãs. Samuel Soares, o André Gomes. Mas o André nunca esteve no banco mesmo, a não ser nos jogos internacionais onde pode haver 2 guarda-redes no banco. Os outros 2 nórdicos já jogaram. Já jogaram? Não, acho que já jogaram o Draxler- todos. Acho que já jogaram O todos. Draxel já jogaram todos. Eu estava aqui a ver o plantel do Já Benfica. jogou o Está no Sonodur, Transfer o Market. Sonodur, O Transfer não é? Market. O Chernodur, e aqui Chernodur. já jogaram os dois. Já jogaram os dois. Chernobyl. Chernodur. Esse Quem é que é o... Nada, não. Nada, Chernodur, Chernodur E o é Casper, um e o grande Casper jogador, já meus jogou. queridos. Eu acho que vocês sabem Quem é que é o o grande Chernodur. Aquele neguinho que é italiano. Olha, o racismo, essa história do neguinho, vou-te já dizer, correu mal ao Nelson Piquet, que falou sobre o Hamilton e disse que era um neguinho e teve que pagar para 1 milhão de Eu euros de estou a ver multa. que isto já parece um humor no Brasil, que agora também andam a cancelar humoristas, não? Não é Quer cancelar. dizer, é que eu isso chama posso dizer, neguinho. só se pode dizer que é branco e heterossexual. A partir daí, Não. tudo o que se possa dizer já é Só considerado. o que é que o Não, mundo foi arranjar. não. Se tu disseres que ele é preto, não tem mal nenhum, porque ele é preto. Agora, se disseres que é neguinho, não. é que tem mal. Vais Se tu chamas à branco, Angola. não tem mal nenhum. Vais Agora, à se tu chamas cara Angola. pálida, Vais à tu, Angola. desculpa. Na Angola se diz Não, diz Não, negro. Ele é negro, não é. Não. Não, pois aí é que é. Não, senhora. Não. Opa, ó meu querido. Falamos com Nos pessoas Estados diferentes. Unidos, se tu chamas negro a alguém, estás lixado. Não É podes. preto. Não podes. É Não podes. preto. Não pode ser É negro, Black pode ser Power. black. Mas em Angola é ao contrário. Em Angola eles são Estados negros. Unidos é afro-american. Sim, Estados Unidos é afro-american. mas e depois? Mas o Agora, Sonodur chamar- não é depois- afro-american? Agora, se chamares neguinho, acho menos. Acho Então não como é que estás se chama acho- aquele o mais famoso puxador de samba do Brasil? Não é o neguinho da Beija-Flor? E ele é o neguinho da Só- Beija-Flor porque é branco e caucasiano Não, como... ele se salta ao Podemos voltar aqui à questão do plantel. Vamos voltar, vamos. Pronto, eu queria só. Há aqui alguns miúdos da equipa B que já foram convocados e que ainda não tiveram oportunidades. O Rafael Rodrigues é um deles. O Hugo Félix é outro. O Chernobyl já jogou. E Já. portanto, este. Eu não disse que o Brandas Neves rapidamente. Sim, e já jogou também Eu aquele sabia, outro eu miúdo sabia. que era... O Diego Moreira Esse. também já jogou. Esse. Também já jogou. E portanto, julgo de todos eles só faltará estes Não, dois. mas que é o Hugo Hugo Félix. Félix nunca esteve no banco na equipa, nos jogos da equipa principal. Não, mas já foi, Mas isso, sim, pronto. ficou fora dos convocados, mas já foi No selecionado. banco. Eu nunca queria estar numa administração com o José Brandas Neves, mesmo daquela pessoa que chega no papel e vai buscar a ata e diz tu no dia tal disseste isto e aquilo. Bem, E queria era que o amigo queria era que eu tivesse uma administração consigo. Porque dizia assim, não é preciso eu preocupar-me porque ele sabe Eu isso estou tudo. como o outro. Hay Claro, administración, soy contra. O original é o ai governo, soy contra. Senhor, Notas de senhor rodapé. coordenador- Notas de Senhor rodapé. coordenador de programa, quem é que começa nas notas de rodapé? Sou eu ou é o ilustre Bruno Não, Costa sou eu que Carvalho? começo nas notas de rodapé. Não, sou eu. Antes de ouvir a seca do Brandas Neves que vai Não. dizer um tipo Então de vou já eu. ou Não. coloca e não sei A das minha coisas nota de da rodapé, relva, meus senhores. A minha... que ganhou o Eu, prémio. ó Zé, não digas ainda, que eu, não digas, faz favor, só um minuto, que eu vou escrever aqui, só para depois provar o que é que eu queria falar. Se alguém falar,
Eu não vou falar nada disso, pá, nada. O Faz favor, sou Zé Carlos. Posso começar? Quase. A minha nota de rodapé tem a ver com as eleições na Liga. As eleições, como sabem, vão ser no próximo mês. Até ao dia 26 deste mês têm que se apresentar candidaturas. Eu sou formalmente contra um eventual apoio do Benfica a Pedro Proença, porque acho que esta Liga de Clubes é perniciosa ao futebol português e, mais do que isso, é perniciosa aos interesses do Benfica, porque é uma Liga de Clubes que está ao serviço do Porto. Curto e grosso. E acho que Pedro Proença é um péssimo presidente da Liga e toda aquela camarilha que lá está é de facto gente que está a mais no futebol português. Portanto, se eventualmente o Benfica apoiar uma eventual reeleição de Pedro Proença, eu estou contra. Era a minha nota de rodapé. Se eu soubesse o que é que quer dizer pernicioso, pá, tinha adorado a tua intervenção. Se o meu amigo quiser, eu posso ir também aqui ver. Poderei continuar na mesma senda. Estou Poderei completamente continuar na mesma senda e ir ver Ele sabe o que é pernicioso. Toda a gente sabe o que é pernicioso, mas gostei da forma assim enfática que ele disse 2 vezes pernicioso. Acho que foi um Para sonho. que não gostassem dúvidas. A minha nota de rodapé não tem nada a ver com isto. Eu normalmente tenho sempre futebol internacional e mais uma vez, desta vez, tem a ver com o Pep Guardiola, que ganhou o seu 5º campeonato em 6 que disputou a Inglaterra e o seu 11º título em 14 anos em que é treinador de futebol. Portanto, é absolutamente extraordinário a carreira do Pep Guardiola. Não sei, volto a dizer, não sei se alguém terá uma carreira parecida com a dele, admito que não. Portanto, nós estamos a ver história a ser feita diante dos nossos olhos com o Manchester City extraordinário. Vamos ver, já é campeão da Inglaterra, vamos ver se ganha a taça e se ganha a Champions, mas isso já vamos ver isso daqui a pouco tempo. Então, a minha nota de rodapé são 2 notas muito rápidas. A primeira, e como sempre, uma de futebol internacional, para lamentar, mais uma vez, a morte num estádio de futebol, como aconteceu em El Salvador. Lamento que o futebol possa ainda estar ligado a estes episódios muito tristes. A última, e foi aquela que eu escrevi, para dar aqui realce a um grande benfiquista que fez 80 anos. De seu nome Zé Gato, ou melhor dizendo, seu nome José Henriques, mais conhecido por Zé Gato, porque foi um homem que me deu muitas alegrias, um homem que eu vi jogar muitas vezes e que depois, num episódio de mera coincidência, teve o grato prazer de assinar a proposta de sócio do meu neto. E, portanto, é um homem que, cada vez que eu vou ao Estádio da Luz e que ele lá está, é um homem que distribui simpatia, que fala com toda a gente, um grande benfiquista, um homem que continua a trabalhar como dirigente neste momento na academia e a viver o Benfica como eu vivo, eu mais intensamente. Eu apanhei a parte final dos Henriques, ainda mesmo no fim, que depois era o Bento que substituiu. Exatamente. Mas, portanto, um grande benfiquista e eu gostava de deixar essa nota. Eu já agora só quero fazer uma pequena referência en passant, ou melhor, 2. A última, uma notícia que saiu agora de declarações do Luís Mendes, o vice-presidente do Benfica e também administrador da SAD. Acho que já estão a preparar o caminho e a preparar os adeptos benfiquistas, dizendo que se surgirem propostas por António Silva e por João Neves que batam as cláusulas, não os vamos conseguir segurar, sendo que o António Silva tem uma cláusula de 100 milhões e o João Neves tem uma cláusula de 60 milhões. Portanto, pronto, era isto que acabou agora de sair. A última tem a ver com assinaturas de ficha de inscrição de sócios. Eu posso dizer que tu tiveste o Zé Gato no teu neto, a
minha filha, no dia 1 de setembro de 1993, quando nasceu, teve 3, eu não estava cá, estava no Brasil em trabalho para a TVI, mas industriei o meu pai para ir ao Estádio da Luz, e então os sócios proponentes foram 3, foi o meu pai, foi o senhor Jorge de Brito e aquele senhor que está ali, o Cascola atrás, o senhor Eusébio da Silva Ferreira, que foram os proponentes da minha filha, dela ser sócia do Benfica. Isto porque o meu compadre, o padrinho dela, sportinguista retinto, foi ao estádio de Alvalade a correr assim que a minha filha nasceu, fazê-la sócia do Sporting, dizendo: é filha de Zé Carlos Soares. Na altura as pessoas todas sabiam quem eu era. Ela tem que entrar para sócia do Sporting. E pronto, mas vingou, não é? Portanto, a tese de um bom pai é aquele que ensina bem os seus filhos e lhes dá educação. Mais uma vez, ele teve 2 notas. Não, isto não é nota de rodapé, pá. A informação. Mais uma vez, 2 notas de rodapé, Bruno. Repare bem. Eu acho que ele quis vingar de si das Neves. Foi mostrar que eu ainda tive mais. Agora, independentemente do senhor, do pai, que é uma pessoa que eu sei quem é e, portanto, que respeito imenso, falou ali em Eusébio da Silva Ferreira, toda a gente conhece, mas de um presidente que foi um grande benfiquista. Jorge, enorme, e de quem foi um homem enorme na defesa do Benfica. Posso dizer que a última entrevista que ele deu enquanto presidente foi a mim, na TVI. Estávamos todos à espera que ele viesse à sala de imprensa, já se sabia que ele não se ia candidatar, e o assessor de comunicação veio à sala de conferência de imprensa dizer que o Sr. Jorge Brito não ia falar. Atenção, que é que o Sr. Jorge Brito, que nós vivemos o verão quente de 93, que foi uma coisa difícil, e eu acho... Mas o meu amigo sabe porquê, o meu amigo sabe então porquê. Não sei, eu posso estar enganado, mas acho que ele foi expulso de sócio. Não, o Jorge de Brito... Foi? Nada disto. O Jorge de Brito, o Jorge de Brito é águia de ouro. É águia de ouro. Eternamente. Mas não sei porque fiquei com essa ideia que tinha havido aí uma... O Sr. Jorge de Brito é que, apesar de tudo, conseguiu segurar o João Pinto, porque o tirou daqui para a Espanha. Isso. E o Isaías, fui eu que o fui buscá-lo ao aeroporto de Lisboa. Estavam lá os gajos do Sporting que o queria desviar, e o Isaías tinha ido ao Brasil e telefona-me e diz: eu não quero ir para o Sporting. E eu fui buscá-lo ao aeroporto e fui levá-lo a almoçar com o Sr. Jorge de Brito ao restaurante Puerto de Santa Maria, ali no Guincho. E eles ficaram lá os dois, e o Sr. Jorge de Brito, quando se vai embora, já levou o Isaías com ele para a casa dele, para Cascais. Sabe qual era os juros que o Sr. Jorge Brito levava ao Benfica com o dinheiro que emprestava ao Benfica? Zero. Retomava o seu dinheiro e zero de juros. Contrariamente e não devolveram a muitos dirigentes. Posso lhe dar um exemplo de um senhor que foi dirigente e presidente de Alvalade, do Sporting, que emprestava dinheiro a 32%. Estamos a falar de zero. Vivia na Lapa. E não emprestou mais dinheiro ao Benfica, porque houve uma altura que a família não deixou. Isso mesmo. A família depois lá dinheiro a mais do Benfica. Olha, houve um dos empréstimos que ele fez ao Benfica. Ele vivia ali ao pé do Guincho, aliás, perto de onde vivia também o São Manuel Damásio, na rua de trás. E uma vez eu fui a casa várias vezes, como eu disse, tive a felicidade de ele ter engraçado comigo e de gostar de mim. Para além de me ter dado a última entrevista, nesse dia, que me chamou ao gabinete dele, deu-me uma entrevista de 40 minutos que passou na íntegra na TVI, onde eu não pus uma palavra minha, só punhamos o ecrã com a pergunta, não é? O oráculo com a pergunta, e era sempre ele a responder. Ele mostrou-me, ele tinha uma sala, tipo, uma coisa, por causa da umidade, não sei o quê. Ele era o maior colecionador privado de quadros da Vieira da Silva. Eu sei. Ele tinha os quadros nessa sala, tipo um cofre forte, em ladrilhos. E ele vendeu vários quadros da Vieira da Silva,
na altura em que a família já não o deixava mexer tanto o dinheiro, porque ele era o Benfica e mais nada, e ele chegou a vender quadros da Vieira da Silva para fazerem para pagar contas do Benfica. A pista de tartan que havia no campo número 2 foi ele que a pagou integralmente. Mas eu lembro, a saída dele foi péssima. Não, ele perdeu nas eleições, estás a fazer confusão. Não, foi super tumultuoso. Ele perdeu, não, ele nem se candidatou. Foi. Não, foi muito tumultuoso. Acho que foi o João Santos que veio a seguir a ele, não foi? Foi o João Santos. Não, o Sr. Jorge de Brito, grande benfiquista. O João Santos fomos 2 vezes à final dos campeões europeus. Fomos, e eu estive nas duas. 88 e 90 e foi a primeira com em o Stuttgart com o PSV de Eindhoven, fui de Fiat Panda de Sesimbra para Stuttgart, fiz o relato ainda para a rádio de Sesimbra, e no ano seguinte em Milão, em Viena da Áustria, com o AC Milan, fiz o relato já para a rádio comercial com o Sr. Carlos Cruz. Certo. Portanto, eu já sou antigo. Meus amigos... Mas quem vem a seguir ao Jorge de Brito não é João Santos. Quem vem a seguir ao Jorge de Brito é Manuel Damasio. Então o João Santos vem quando? Antes do Jorge de Brito? O João Santos está no Benfica entre 87 e 92. Jorge de Brito está no Benfica entre 92 e 94. E depois de 94 a 97 é Manuel Damasio. E depois vem aquele cujo nome senhor. Não deve ser pronunciado. O outro senhor. Esse é que foi expulso. Esse é que foi. É isso. Esse é que foi expulso. Eu tinha uma ideia que o Jorge Brito tinha sido expulso. Não. Bem... Era uma ideia. Não. Contavam-se os benfiquistas todos da minha geração. E não só da tua. O Sr. Jorge de Brito ele era daqueles presidentes que lá punham dinheiro. E mais, o Benfica é devedor, claro que isso não é o caso, não é devedor, mas ele nunca recebeu, se calhar, nem metade do dinheiro que pôs no Benfica. Porque ele não quis. Porque ele não quis. Meus senhores, fique já então aqui aprazado. Quando falámos de Jorge de Brito... venerando a velha, até porque, lá está, continuo a nutrir grande admiração pelo Sr. Jorge de Brito. Meus amigos, se Deus quiser, então fica já aqui aprazado para sábado. Provavelmente teremos que dar algum prazo, porque eu estarei, se Deus quiser, no Estádio da Luz a fazer o relato, e depois ainda terei que viajar de Lisboa para casa, mas ficam já de prevenção, meus amigos, para depois... O jogo é às 6. Sim, nunca antes das 10 da noite. Aliás, será depois, exatamente, provavelmente, para fazermos o Roda Bota Fora e acompanharmos a chegada ao estádio, ao Marquês de Pombal, que eu estarei, vou procurar termos também, nem que seja só ao telefone, alguns convidados também para conversar connosco e dissecarmos toda a época e já lançarmos o que aí vem. Meus senhores, gostei de vos ver, tenho pena que não possam estar juntos no sábado, mas pronto, e carrega Benfica. Não, mas vamos estar depois. Está certo. Carrega Benfica. Um abraço.